mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Amém? Você pode se sentar. Bem, amados irmãos, é algo que é muito importante a gente elucidar aqui. Provavelmente, teólogos liberais, eles vão se aproveitar dessa fala de Paulo para dizer que, digamos que não seja bem assim. Até porque Paulo diz assim, mas aos outros digo eu, não Senhor. Mas quando Paulo diz isso, o que ele está querendo dizer é que Jesus, no período dele, não tratou especificamente desse assunto. Quando ele digo eu, não Senhor, em outras partes, eu não estava nem programado para dizer isso, mas eu me lembrei, em outras partes que diz o Senhor, Por exemplo, a questão do divórcio, ele não entra tanto porque Jesus já tinha falado. E aí quando ele diz digo eu e não Senhor, isso não significa que não seja algo para que nós venhamos a fazer, tá? Não significa isso, como alguns teólogos liberais podem querer dizer, pelo fato dele ter dito isso. Olha, eu é que estou dizendo, não é o Senhor. Mas isso não significa que ele não tenha sido inspirado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo. Não é à toa que está registrado aqui na Palavra de Deus. Amém? Que é nosso livro de regra, fé e prática. Então, mesmo com as minhas dificuldades de transmitir, eu espero que você tenha entendido o que eu acabei de dizer, tá? Que foi um assunto que Jesus não tratou de forma muito clara, e ele diz aqui, tá bom? Então vamos continuar. E aí, uma outra coisa também que é muito importante a gente entender é que Paulo, ele não está tratando aqui com aquele relacionamento, eu vou chamar assim, misto. Ele não está tratando, ele não está se direcionando a pessoas, a um casamento, melhor dizendo, um casamento misto. Ele não está tratando com aquele que já era cristão, não é isso que ele está fazendo aqui. Ele não está tratando com aquele que já era cristão, e por inobservância da palavra e por desobediência da palavra, escolheu um cônjuge não cristão. Paulo não está se dirigindo para essas pessoas. E acerca disso, nós estaremos tratando desse assunto numa aula exclusiva só para esse assunto. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Aqui Paulo está tratando exclusivamente com casais que não eram cristãos e um deles se converte. É para essas pessoas que Paulo está dizendo isso, para a igreja de Corinto. Todo mundo está entendendo? Amém? E aí, Paulo está falando para essas pessoas, que são... que uma das partes se converte e outra não. E ali, lembrando do contexto... E aí, Paulo, agora, lembra do que eu falei na aula passada? Da orientação cultural dos gregos, de que... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, saiu aqui. A questão do... tá em outra parte, mas eu vou falar. A questão do ascetismo
né? Lembrando que o ascetismo era uma doutrina filosófica que defendia a abstenção, ou seja, a negação de coisas naturais, dos prazeres naturais físicos, porque os gregos entendiam que a alma ou melhor, que o corpo era completamente inferior à alma. Então, para que eles pudessem se sentir mais espirituais, eles negligenciavam, eles deveriam se abster das coisas naturais, dos prazeres naturais do corpo, para que a alma pudesse se elevar. Era mais ou menos isso o ascetismo. E aí, baseado nessa questão que nós falamos, né, no início, colocamos um pano de fundo no início da aula passada, e aí as pessoas se convertem, né? E agora, Paulo? Já ainda com essa mentalidade, eu tenho que deixar o meu cônjuge? Ou eu posso permanecer casado? Eu tenho que deixar o meu cônjuge? E qual é a resposta que Paulo dá? Avançando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E qual a resposta que Paulo dá? Ele fala, não deixe. Você que se converteu ao Senhor, você não deve deixar o seu cônjuge, que não é cristão. Seja o homem, né, que tenha se convertido, né, e a mulher não se converteu, não deve deixar por conta da sua fé. Você não pode fazer isso, tá? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, também não deve deixar. Ou seja, uma das partes se converte e para a outra essa conversão não tem problema, a que se converteu, por ter se convertido, por passar a conhecer o Senhor, não deveria abandonar a outra parte, que não estava trazendo problemas para ela. E o mesmo deve acontecer nos dias de hoje. Se alguém, né, casado, se converte e a outra parte não, o nosso conselho seria exatamente esse aqui, tá? Exatamente esse aqui, de não deixar o seu cônjuge por conta da sua fé. Continuando. E por quê? Por que a pessoa não deveria abandonar? Amados, é simples. Primeiro, que o casamento é uma vez só. O casamento é uma vez só. A cláusula de exceção que há para o casamento são duas. Uma é a morte e a outra é o adultério. Por esse motivo, Paulo ele dá essa orientação, né, de que o casal ele não deveria se separar, mesmo se um houvesse convertido e outro não. Não deveria haver o divórcio por conta disso. E algo muito interessante é que, além disso tudo, aquele que agora saiu das trevas para a luz, tem um papel fundamental. O seu testemunho. Aquele que agora está em Cristo, em relação ao outro, vai precisar exercer um papel fundamental. O testemunho de Jesus Cristo para a vida do seu cônjuge que não conhece. É uma grande oportunidade dessa pessoa exercer uma influência como cristão dentro do seu lar, através do seu testemunho,
para testemunhar a respeito da nova vida que tem. E quem sabe essa pessoa, observando esse maravilhoso exemplo, também não se converta. É importante lembrar, né, lendo aqui o versículo 14, por exemplo, diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. É muito importante nós entendermos que Paulo está dizendo, não é que a esposa cristã se tornou cristã. Um exemplo, a mulher, num relacionamento com o homem, se torna cristã, e o homem não. Então quer dizer que Paulo diz que ele é santificado, quer dizer então que quando ele morrer, mesmo nessa condição, aleluia. Não, a questão não é essa. A questão que Paulo ele está tratando aqui é que as bênçãos do Senhor, a partir do momento em que um se converte, vão habitar naquela casa. A presença do Espírito Santo vai estar ali. A influência cristã do costume cristão vai passar a habitar ali. E por isso, aquela pessoa que não conhece ao Senhor, automaticamente ela será abençoada por conta do seu cônjuge. É isso que Paulo está dizendo. E a mesma coisa se aplica aos filhos também. Não é? Lembra a questão, filho de peixe, peixe é? No cristianismo isso não funciona, não. A minha filha, os seus filhos precisam se arrepender de seus pecados e converterem a Cristo. Se assim não fizerem, haverá condenação. Lembra que a Bíblia declara que todos pecaram? Todos significa minha filha, seus filhos. Claro, eu também. Cada um de nós, né? E nós não precisamos tomar uma decisão em um momento da nossa vida, sim ou não? Então as bênçãos do Senhor vão estar sobre esse lar. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo essa pessoa não sendo cristã. Quer ver uma coisa? Eu me lembro que, como eu falei, desde pequenininho eu estou dentro da igreja, e eu me lembro minha mãe conduzindo eu e meu irmão para a igreja. Meu pai, graças a Deus, nunca se opôs. E algo que era interessante é que meu pai gostava de um boteco. Meu pai se amarrava num boteco. Mas, por algum motivo que até hoje eu não perguntei a ele, nunca perguntei, ele era dizimista. Obviamente minha mãe não trabalhava, né, cuidava da gente. Mas meu pai era dizimista, fiel, mesmo sem estar convertido. Por quê? Porque a influência, né, do Senhor estava dentro do meu lar. Estava dentro do meu lar. E de vez em quando ele ia, quando ele não estava alegre demais nos domingos, né? Ele passava um tempo fora, né? Com os amigos. E aí, de vez em quando, ele ia para a igreja. Mas ele era alguém dizimista. Ele era amigo de muitas pessoas lá na igreja. Na verdade, ele era um simpatizante. Num momento, ele se tornou um simpatizante. E depois ele veio a se converter. E minha mãe, ela conta isso, né? Eu, criança, não observava. Mas ela conta que muitas das vezes o inimigo usava meu pai. Minha mãe já era uma obreira da casa do Senhor. E ela conta algo que ocorreu com ela, né? Em que um dia ela chegou atrasada na igreja. E o pastor, né, chamou a atenção dela. Que ela era uma obreira, lá na igreja, né, tinha esse título de missionária. E ela, né, sabiamente, ela ouviu, o pastor está certo, mas, o que ocorreu? A comida estava quentinha, estava prontinha para o meu marido.
E na hora que eu estava prestes a sair para a igreja, ele disse, eu não quero esse tipo de carne, eu quero outro tipo de carne. E o que ela fez? Você é um endemoniado, está me atrapalhando aí para a igreja. Não. Ela engoliu ali, ó. Senhor, obrigado por me dar a oportunidade para exercer a sabedoria, Deus. Ela se calou, deixou aquela carne de lado lá, a janta prontinha para ele. O que ela teve que fazer? Um outro tipo de carne. Ela me conta isso. E não era uma vez só que meu pai fazia isso. Você está entendendo qual é o papel da mulher cristã, da esposa cristã? Eu estou contando algo prático, algo que minha mãe me contou. Nem sei por que ela me contou isso. E agora, né, como eu me lembrei, eu estou retransmitindo para vocês. E ela fez isso. Hoje, pela misericórdia do Senhor, meu pai é convertido a Cristo, né? Exerce, é um dos pastores auxiliares lá na igreja onde ele congrega, na Assembleia de Deus, Ministério Aviva. E tudo isso, irmãos, por sabedoria, porque minha mãe entendeu o papel dela diante das Escrituras, mesmo sem ter tanta, ela mesma fala isso, tá? Mesmo sem ter tanto conhecimento teológico, mas tinha o temor do Senhor na vida dela. Ela compreendeu. É claro que não era fácil, muitas das vezes, mas ela havia compreendido e com o seu testemunho de vida dentro de casa, ela apontava, mostrava a meu pai, apontava para Cristo. Então, se há alguém aqui, né, não sei se mais de uma pessoa, eu sei que tem pelo menos uma, né, ou de repente também não tem, não sei, de repente o cônjuge se converteu, mas se há pessoas aqui, ou pela internet certamente há, cujo o cônjuge não se opõe à sua caminhada, né? E você pode fazer a obra de Deus, seja sábia, mulher. Da mesma forma, o homem, seja sábio. Seja sábio. Eu sempre bato muito na tecla da questão do congregar. Muito. Não vou abrir mão disso para nenhum de vocês. Eu sempre vivi isso. Mas, um exemplo, tem uma programação. Eu vou usar aqui o IBC Encontros, um exemplo. E aí, uma das partes não é cristã. E aí está planejando alguma coisa, né? E aí, a pessoa, mesmo que não seja uma obreira reconhecidamente, é alguém que se dispõe para a obra do Senhor, para o serviço na casa do Senhor. E aí, essa pessoa, né, cujo cônjuge não é cristão ou cristã, arruma um passeio nesse dia. Qual o meu posicionamento? Vai, irmão, seja sábio. Você não vai se deixar, se indispor com o seu cônjuge, não, porque eu preciso estar lá. Amém. É importante nós estarmos unidos juntos, sim. Mas nesse momento de sabedoria, é bom ser sábio também. É claro que, se você percebe que só em dia de culto há programações, né, tudo é uma questão de discernimento. Tudo é uma questão de discernimento. Começou a perceber que as atividades só ocorrem em dia de culto, aí tem que começar a se posicionar. Mas alguma coisa que acontece, sabe, de formas isoladas, seja sábio ou seja sábia. Não, eu vou com você, vamos sim. Ah, poxa, mas tinha programação. Não, mas é bom sair com você. Eu me alegro. Mas depois você vai comigo? Ao invés de discutir, ao invés de apontar o dedo, ao invés de dizer que está atrapalhando, usa de sabedoria. É isso que Deus quer para aquele casal
cujo uma das partes não é cristã. É o testemunho, irmãos. É o testemunho. Talvez, se você parar para querer pregar para o seu cônjuge, não surta efeito. Mas as suas atitudes certamente surtirão o efeito, suas atitudes cristãs certamente surtirão o efeito desejado. Obviamente, regado de jejum e oração. Amém? O que não pode haver, irmãos, é que no lar daquele que se converteu e o outro não, é que esse lar ele tem que ser fonte de novas bênçãos e não de novas desavenças, tá? Então você que está na internet, principalmente, precisa, você que é abençoado, foi abençoado, né, precisa influenciar o seu cônjuge para a salvação através das suas atitudes. Ore, se ele tiver alguma dúvida, fale com amor, fale com sabedoria, mas não deixe, glória a Deus, mas não deixe de testemunhar, porque é através do testemunho que essa pessoa poderá ser ganha para Jesus. Amém? E talvez você pense, mas e se eu, né, que eu comentei aqui, que Paulo estava falando para pessoas que vieram de fora e não os que estavam dentro, tá? Mas aí você pode até se perguntar, mas será que eu, que sou solteiro ou viúvo, aqui dentro, eu não tenho o direito de me casar? É claro que tem, claro que tem. Mas e se eu me casar com alguém que seja uma pessoa idônea, uma pessoa boa, mas que não seja cristã? Eu não aconselho. Eu não aconselho, tá? Não vou adentrar nesses pormenores, porque a gente vai falar uma aula somente sobre isso. Mas eu não aconselho. No entanto, eu quero deixar um versículo aqui que pode ser usado no aconselhamento para essa questão que eu falei agora, de alguém que já está dentro da igreja, de um solteiro ou uma solteira, viúvo ou viúva, e tem o desejo de se casar, que não tem nada de errado nisso, amém? Queira se casar, mas aí, olha para um lado, olha para o outro, poxa, aqui dentro não tem ninguém que me interesse, com quem eu me identifique. E aí começa a olhar lá fora, e ali fora tem. O que a palavra fala? Lembrando que esse versículo aqui pode ser usado também, tá, nessa questão, que é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amém? Esse é o conselho que Paulo está dando. O contexto aqui é outro, mas esse versículo, e a gente vai explicar o porquê quando trouxermos essa aula aqui, tá? Mas esse versículo também pode ser usado para essa questão, tá bom? Mas eu vou converter ele. Não vai não, não vai. Mas ele é bom, ele é maravilhoso, é melhor do que muito cristão. Tem um monte de argumento que a pessoa usa, ele ou ela, né? Tem uma série de argumentos. Mas o conselho, irmãos, e não é só apenas esse versículo, por isso que eu falei que precisa-se de uma aula inteira, somente para tratarmos desse assunto. Desde do Antigo Testamento até a Nova Aliança, até o Novo Testamento, existem várias orientações para que não haja o chamado casamento misto, tá? Há várias orientações para que não haja casamento misto. E é importante a gente observar isso, para que nós não tenhamos futuros problemas. Tá bom?
Continuando. Aí, talvez alguém tenha perguntado assim, Paulo, ok, já entendi. Talvez tenha sido essa pergunta, tá? Dentro do pacote de perguntas que foram enviadas para ele, talvez tenha tido essa pergunta. Ou melhor dizendo, Paulo já conhecendo sobre a pergunta, né, de se deveriam permanecer casados com o incrédulo, e aí Paulo já sabendo e pensando em várias situações, ele dá uma outra resposta, dá uma outra situação também que pode ocorrer. Versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Uma das partes se converte. A outra, eu não admito que você vá para a igreja. E aí, o que fazer? A primeira questão, irmãos, é sempre a oração. Sempre. É sempre pedir o direcionamento de Deus, porque não tem como a gente colocar situações numa caixinha e dizer, ó, isso aqui que tem que ser feito. Não tem como. Cada caso é um caso. É preciso ser analisado, é preciso ser orado, é preciso ser pensado, pedir direção ao Espírito Santo. Mas o que Paulo está ensinando aqui, está dizendo aqui, no meu entender, é que se a parte ímpia tomar a decisão e a pessoa fala, olha, eu amo você, mas o meu amor por Cristo é muito maior. E a pessoa diz, olha, então você vai fazer o seguinte, ou esse tal de Jesus, ou eu. E a pessoa diz, eu quero, em primeiro lugar, Jesus e quero você. E a pessoa diga, eu não quero você com esse tal de Jesus, então eu vou embora. O que Paulo está dizendo? No meu entender, deixa aí. O ímpio. Isso se aplica apenas para o ímpio, a parte descrente. Lembra que ele falou para o cristão, ó, não abandone. Agora, se o descrente não aceitar a sua fé e dizer, ó, eu vou embora, vou deixar você sozinho ou sozinha, deixa aí. E no meu entender, a pessoa pode se casar novamente. É o que eu enxergo aqui no texto. Até porque quem foi embora foi a parte que não aceitou a nova fé da pessoa. E o fato do ímpio ter ido embora não deve ser uma condição punitiva para quem ficou. Será que eu me expressei bem? Deu para entender? Ah, o outro vai embora e quem paga sou eu? É assim que funciona? Não. O ímpio foi embora, porque não aceitou a minha fé. E aí eu tenho que ficar sozinho, porque o outro pegou a malinha dele, ó, fica com seu Jesus, fica com o caminho da cruz, com a porta estreita, que eu vou para a porta larga, que eu vou embora. Vou viver a minha vida. Tchau. É assim que funciona? Não. É o que Paulo fala. Mas se o descrente se apartar, aparte-se.
Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. No meu entender, nesse caso, a pessoa pode contrair um novo matrimônio. Amém? No meu entender. Versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Amados, ainda que uma das partes se converta e a outra não se sabe se a outra parte será salva ou não. Não se sabe. É claro que aquele que se converteu precisa ter essa esperança e viver testemunhando de Cristo para que o outro se converta. Mas que a pessoa vai ter a convicção de que a outra vai se converter, a gente não tem. A gente não tem. O que é necessário é que deve-se manter o testemunho. O que é necessário é que deve-se andar em retidão diante do Senhor. Deve-se cumprir a palavra, como por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha só, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Resumo. Eu vou usar esse termo. 2 ímpios vêm para a igreja. Ambos ouvem a mensagem da cruz. Um compreende o seu miserável estado de perdição, o outro não. Esse se arrepende e se converte a Cristo. Ele tem que abandonar o seu cônjuge? Não. Não deve fazer isso. Agora, se o cônjuge fala, olha, ou Jesus ou eu, e vai embora, essa pessoa não está mais sujeita a estar ligada a ela, porque essa pessoa ímpia escolheu ir embora. E ela, o cristão, pode, no meu entender, contrair um novo matrimônio. E a outra coisa, não se sabe se o cônjuge vai se converter, mas mesmo não se sabendo se ele vai ou não se converter, o que é necessário fazer é testemunhar. O importante a se fazer é dar o testemunho de vida, de nova vida, para que essa pessoa seja impactada por essa nova vida. E quem sabe ela venha a se render a Cristo através do testemunho de vida do novo ser. Amém? Amém? Essa foi de uma forma bem sucinta, né? Bem enxuta, orientação para aqueles que vieram casados e um apenas se converteu. E quanto aos solteiros e também aos viúvos,
versículo, deixa eu ver aqui, versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Voltando agora para o versículo 8, diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Essa parte do abrasar, a nova versão transformadora diz assim: é melhor se casar do que arder em desejo. Provavelmente a pergunta: Paulo, o cristão, se casar, ele vai pecar? Ou ele deve permanecer solteiro? Provavelmente tenha sido essa pergunta, que fora feita por cá. Lembrando da questão do ascetismo, tá? Nós falamos aqui no início e na aula passada nós falamos também. Essa influência. E aí, irmãos, quando a gente vê Paulo desde o início falando, né, só para não ficar com as minhas palavras. Por exemplo, versículo 1 do capítulo 7, ele fala assim, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí no versículo 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Como Paulo era? Celibatário. Ou seja, alguém que não era casado, se dedicava ao Senhor. Quando a gente vê esses termos e alguns outros aqui nesse capítulo, a impressão que a gente tem é que Paulo está fazendo uma militância ao celibato. A impressão que a gente tem é que Paulo não gosta de casamento. E se a gente não tomar o cuidado, a gente acaba achando isso. Mas isso não é verdade. Esses conselhos que Paulo está dando são circunstanciais, irmãos. No caso aqui para os solteiros, né, em vários momentos advertindo, é melhor não casar. Mas se não está dando para segurar a onda, para segurar a barra, casa. Eu até queria poupar vocês de alguns problemas. Mas se não dá para segurar a onda, então casa. E por que Paulo ele tá dando esse conselho? E por que parece que ele é contra o casamento? Pelo menos nesse contexto aqui. Amados, Paulo ele está vislumbrando problemas futuros. É por esse motivo. E os problemas que eu estou falando são problemas relacionados eu vou usar esse termo, a geopolítica naquele período, a perseguição cristã, até mesmo, qual o termo que eu posso utilizar agora? Agora me fugiu da memória. Até mesmo o servir a Deus com certa reserva. Ele queria evitar isso para os solteiros.
O termo não é esse, mas o que eu me lembro agora é esse, é o servir a Deus com certa reserva. Era isso que ele queria evitar para as pessoas que estavam solteiras e até mesmo os viúvos. Quando ele diz aqui, olha só, tenho, pois, por bom, versículo 26, por causa da instante necessidade. Esse termo aqui, irmãos, é que nos dá essa ideia de que Paulo ele está olhando para frente. Ele está vendo, digamos, ele está olhando para o horizonte e está vendo problemas vindo. E aí, o que acontece? Eu já vou até adiantar o que eu falaria mais à frente, para eu não esquecer também. E aí, sabe o que acontece? Exemplo, perseguição. Um exemplo, perseguição. No momento de perseguição, muitas das vezes tem o quê? Fuga. Uma pessoa com família foge bem ou não? Não, um solteiro consegue. Por quê? No caso, se ele tiver só uma mochila, joga nas costas, e vai embora. É isso que Paulo está vislumbrando. A questão dele não é questão, olha, não pode casar, eu odeio casamento. Não, a questão não é essa. Ele está olhando para essas coisas. Ele está olhando para isso. Na hora que vier a tribulação por conta da fé, uma família é mais difícil. Ter que fugir, ter que passar necessidades por causa da fé, ter que passar privações por causa da fé. Ontem mesmo eu estava... Sexta-feira, estava trabalhando aqui com um irmão que retornou para o caminho do Senhor. E ele comentou isso comigo, olha, nesse momento para mim, do jeito que eu estou, tá bom. Por quê? Porque eu me viro. Eu sozinho, eu não tenho muitas preocupações, a única coisa sou eu. Então, se tiver alguma privação, eu me viro. Exatamente isso. Exatamente isso que Paulo estava tentando passar para os solteiros. Por quê? Porque os solteiros, eles precisam cuidar, focar em quê? Nas coisas do Senhor. E os casados? Os casados têm que se dividir. É por isso que Paulo estava, aparentemente, fazendo uma militância para o celibato. E por causa da instante necessidade, que o texto fala aqui, versículo 26, ele estava vendo algo acontecer, até porque com ele já havia acontecido muitas coisas. Paulo aqui, ele não estava indo contra Gênesis 2,18, que diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Paulo não está indo contra. Tá? De forma alguma. O que ele está tentando aqui, né, como nós falamos aqui, e esse termo instante necessidade é que me salta aos olhos, é que no contexto ali, daquele momento, para aquela igreja, ele queria poupar aos irmãos de um problema ainda maior, não que o casamento seja um problema, mas as circunstâncias ao redor contra os cristãos trariam problemas maiores para os casados, na questão da fuga, na questão das privações, nas questões dos filhos, das crianças. O solteiro, deu problema, pica a mula e vai embora. E o casado? Ai, minha esposa, não é assim ou não? Meu filho, onde é que está? Minha filha. É assim, irmãos. Então, por isso, tá? Paulo estava dando essa orientação. Eu vou ler algo aqui que eu pesquisei, tá? Quem é casado numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, sofre
terrivelmente. O homem, por exemplo, a menos que ele... Eu não vou usar esse termo, não. A menos que ele não ama sua esposa, um exemplo, ela não aguenta correr. Só um exemplo, tá? Ela não aguenta correr. E o cara é um atleta. Ou nem tão um atleta assim, mas ele consegue dar uns piquezinhos. Ele vai correr na frente da esposa dele? Tá certo isso? Não. O que ele vai fazer? Ficar junto com ela. Você está vendo o que Paulo estava querendo poupar os irmãos? A questão não era atacar o casamento. Ele estava pensando nisso, ele estava vendo isso. Filhos também é a mesma coisa, né? Um casamento normalmente se tem filhos, normalmente. Principalmente nessa época aqui. Aí, esse sofrimento que ele queria poupar aos solteiros é esse. E aí, por exemplo, tantas coisas aconteceram no passado. Você quer ver um exemplo do que aconteceu? A invasão de Jerusalém. Eu não me lembro o ano, não vou falar aqui, senão eu posso errar. Né? Promovida pelo general Tito. O que acontecia com as grávidas? Vocês lembram do contexto histórico? Lembra o que acontecia com as grávidas? Ó, os bebês. Hã? Não era isso que acontecia? Os soldados chegavam nas grávidas, ó. Cortavam. Era disso que Paulo estava falando. Por exemplo, eu vou usar esse termo, tantos perrengues que ele não já passou por amor ao evangelho. Imagina se ele fosse casado. Se ele tivesse esposa e filhos. Ele, de coração, eu acredito, seria uma bênção? Sim. Eu acredito que ele não passaria a metade das coisas que ele passou sendo alguém solteiro, dedicado à obra de Deus. Por exemplo, em Éfeso, ele está registrado lá em Atos 19, ele ficou no meio de uma confusão na cidade, que os ourives eles temeram que o negócio dele, daquela estatuazinha, né, da Diana dos Efésios, fosse prejudicado por conta da propagação do Evangelho, da pregação do Evangelho, e houve uma confusão. Eu fico imaginando Paulo lembrando de cada momento que ele passou de perseguição, de ataque por amor ao Senhor. E por esse motivo, irmãos, ele está dando essa orientação. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ele diz, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Desesperamos. E pensou que ele fosse morrer. E aí? Como é que fica quando está com mulher, crianças? Não é mais difícil? Não é um sofrimento maior? Não é isso que acontece? Quando alguém é capturado, o sofrimento não dobra do que se a pessoa fosse sozinha? E o mesmo conselho eu dou hoje. Você é solteiro. Você que é viúvo, viúva. Você que é cristão. Como é que está seu coração? Como é que alguém pode identificar se tem um dom,
No domingo passado eu falei sobre isso, que o celibato não pode ser algo impositivo. Tem que nascer no coração. É um dom de Deus, tá? E como é que alguém sabe se tem o dom do celibato? Se não tem preocupação em se casar. Se ao olhar para um casal ele não se entristece ou ela não se entristece. Poxa, só eu estou sozinho, só eu estou sozinha. Se ela ou ele está vivendo para a honra e para a glória do Senhor com alegria na posição em que ela está, essa pessoa tem o dom. Agora, se a pessoa se identifica com aquela frase que está ali numa igreja ali na frente ali, né? É solteiro, solteira ou viúvo. Tem uma frase grandona ali, né? Numa igreja ali na rodovia ali, já viu ali? Vive orando aquilo ali, tá rindo, Paulinho? Mortifica a minha carne, Senhor. Não é a frase que está escrito lá? Não no sentido que está lá, tá? Mas se a pessoa que é solteira ou viúva e vive dizendo, Senhor, mata a minha carne, Senhor. Você não tem o dom de celibato, não. Aí precisa fazer o que Paulo falou. Se não pode conter-se, case-se. Porque é melhor se casar do que viver ardendo de desejo. É isso que Paulo está dizendo. Se você não liga, não esquenta a cabeça, para ter um cônjuge ao seu lado, amém. Então segue nessa e se dedica mais ao Senhor. Imite a Paulo. Agora, se está sempre ali, Senhor, mortifica a minha carne, Pai. Entorpece a minha carne que o negócio está terrível. Você precisa se casar. Agora, a questão do precisar se casar não significa que você vai sair correndo atrás de qualquer pessoa. Você não pode fazer isso. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. A frase que eu quero trazer para você é essa última aqui, ó. Contanto que seja aonde? No Senhor. Contanto que seja no Senhor. O solteiro, isso se aplica para o solteiro também, não é só para o viúvo, não. Não é pecado você que é solteiro, você que é viúvo, viúva, querer se casar. Não é pecado. Você é cristão, desde que seja no Senhor. Desde que seja no Senhor. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Resumo. Vocês que são casados, é como se Paulo estivesse falando isso. Não podem, não devem estar presos às coisas desse mundo. No meu entender, o resumo desse trecho que eu li, do 29 ao 31, é isso. Não devem estar presos às coisas desse mundo. Lembra que o marido, né, e a esposa estão preocupados em agradar um ao outro, devem estar preocupados em agradar um ao outro. O texto aqui afirma isso. Devem estar preocupados. O homem, por exemplo, segundo o que a Bíblia aponta, precisa se preocupar em prover. É o provedor do lar.
Em muitas situações, em outras, né, por algumas questões, a esposa acaba se tornando. Mas o que não pode haver, amados irmãos, Paulo falando para esse tempo aqui deles, e isso também se aplica conosco hoje. Você talvez tenha conquistado sua casa, seu carro, seus bens, mas tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro, e você deve se comportar como se não tivesse essas coisas, porque um dia Jesus vai voltar, e a gente não leva nada, a gente não leva absolutamente nada, nada, é tudo aqui, é tudo temporal, é tudo passageiro. Então eu preciso me comportar não com um coração apegado nessas coisas, nas coisas. As mulheres também gostam de uns apetrechozinhos na casa, né? São tão zelosas, amém, glória a Deus. Mas o período para eles lá e o que a gente está vendo hoje aqui é como se nós não tivéssemos essas coisas. Não estou dizendo para deixar de lado, é para que o nosso coração não esteja apegado a essas coisas. Nosso coração não esteja aqui nessa terra, com as preocupações transitórias, com as preocupações que vão passar. Em tempo de guerra, em tempo de seca, em tempo de escassez, em tempo de fuga, não tem como se prender a nada disso que eu acabei de falar. Tem? É isso que Paulo está dizendo para eles, para os casados. E por isso, da orientação dele aos solteiros, é melhor não casar. Mas, se não der para segurar a onda, casa. Mas aí eu queria poupar vocês disso aqui. Versículo 32. E bem quisera eu que estivéssemos sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. Aqui essa virgem, ele fala solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Lembra que eu falei que o casado, a dedicação dele é restrita? Não é completa ao Senhor? Por quê? Porque ele tem a preocupação com o lar. Por exemplo, jejum. Lembra que a gente falou na aula passada? O casado, ele não pode simplesmente, olha, eu estou sentindo uma direção de Deus no meu coração. Vânia, eu estou sentindo uma direção de Deus no meu coração e o Senhor está me direcionando a jejuar 1 mês. Está certo isso? De acordo com o que a gente aprendeu semana passada? Não. Tem que haver o quê? Concordância. O solteiro. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Pode jejuar 1 ano, se quiser. Existem algumas formas de jejum. Estou exagerando, mas ele pode tirar um tempo de dedicação, de consagração ao Senhor. Por isso que o casado ele tem um serviço a Deus limitado. Por quê? Porque se ele se dedica muito na obra do Senhor, ele pode estar incorrendo em erro para com a sua família. Uma coisa que eu não sabia, irmãos, não sabia de coração. E pesquisando eu descobri. Deixa eu ver aqui, cadê? Isso aconteceu com
John Wesley, eu não sabia. A mulher o abandonou. É onde eu pesquisei, a mulher o abandonou. Por conta das demandas do ministério dele. E a gente precisa ser cuidadoso, diligente com isso. Então, há um limite. Há um limite. Para o casado. Para o solteiro, não. Para o solteiro não há limite. Se ele quiser se dedicar ao Senhor integralmente, ele pode. Não precisa, entre aspas, prestar contas para ninguém. Papai, mamãe, olha, eu estou sentindo um chamado do Senhor para a obra missionária. Orem, peçam direcionamento e vai. É claro que ninguém vai sair à revelia assim, claro. Mas para o solteiro é mais fácil. Ou então fazer um trabalho de evangelização em algum lugar. Tudo é mais, precisa ser mais detalhado, mais planejado quando se é casado. Não é assim que acontece? É por isso que Paulo aparentava ser aqui um ativista do celibato, quando na verdade não. Ele estava pensando, vislumbrando essas coisas. Os irmãos estão entendendo? Dedicação total ao Senhor. Paulo passava por viagens constantes, prisões, açoites, naufrágios, terríveis perseguições. Era disso que ele estava pensando também, né? Ao dizer para os solteiros que era melhor que eles ficassem sozinhos. É algo que eu queria falar aqui, a gente já está finalizando. Versículo 34. Eu quero contar uma experiência que nós tivemos aqui. Diz assim, a diferença entre mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Eu quero destacar essa parte aqui. Tanto no corpo como no espírito. O primeiro batismo que eu fiz no meu pastorado, tivemos uma pessoa que se interessou, nós sentamos, conversamos. Eu vou usar o pseudônimo de Maria. Nós conversamos com Maria. Maria é uma jovem mulher, em torno aí de uns 40 anos, eu acho. E conversamos ali. Estava decidida em se tornar membro da nossa igreja e passar pelo batismo. E aí, a gente conversou muito, né? Mas durante aquela conversa nós notamos algo, né? Minha esposa notou, eu notei também. E nós fizemos a pergunta: Maria, você é casada? Não. Sozinho, ok. E aí o Senhor me dirigiu a dizer: Maria, é importante ressaltar que não há erro, né, em você, não sei qual foi o motivo, né, de você, com a idade que você tem, permanecer sozinha, talvez carreira, né, enfim, não importa. Mas é importante, como pastor daqui da igreja, te alertar o seguinte: em que se você quiser permanecer solteira, não tem problema.
Não há problema bíblico para isso. Contanto que você seja solteira em todas as áreas da sua vida. Eu disse isso para Maria, eu e minha esposa. Porque o que não pode acontecer, e é importante, eu sinto a necessidade de te alertar em relação a isso, dizendo para Maria, é você estar solteira como se você não fosse solteira. Eu tenho que te dizer isso, Maria. E falamos mais algumas coisas para Maria. E passou-se, faltando uns 2 dias, a Maria faz contato com a gente e diz, olha, eu pensei melhor e eu preferi ficar na minha antiga igreja. Viram qual foi o direcionamento que Deus nos deu? E a resposta de Maria em relação àquilo que o Senhor nos direcionou para dizer para ela? O texto aqui fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor para ser santo ou santa. O divorciado também, o viúvo também, tá, irmãos? Tanto no corpo quanto no espírito. Então, quem está sozinho precisa ter esse entendimento. É simples assim. Não me preocupa quando alguém, um jovem, por exemplo, diz, eu não quero casar. Amém, é um direito que você tem. Então se dedica ao Senhor. E que seu corpo seja, de fato, templo do Espírito Santo de Deus. Porque se começar a querer se virar sozinho ou sozinha, case-se. Abandone o celibato. Lembrando, ore ao Senhor, peça direção ao Senhor. O que não pode acontecer é o freelance. Não pode. É solteiro, é solteira. Não está comprometido, mas, entre aspas, de vez em quando, né, a carne grita, aí vai fazer um freelancer. Não, vai para o inferno. Lembra que Paulo falou? No versículo 2. Olha o que ele diz no versículo 2 desse capítulo, olha. Primeiro ele fala, é melhor que o homem não tocasse em mulher. Ou seja, está falando, é melhor que vocês não se casem. Aí, qual a advertência que ele faz? Mas, por causa da fornicação, entre aspas, por causa do freelancer, cada um tenha a própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Vocês estão compreendendo? Resumo, não é errado você permanecer sozinho, desde que você tenha o dom de Deus para isso. Se não tem, ore, jejue. Senhor, eu preciso de um cônjuge. Faça isso. Não é pecado, irmãos. Pecado é ficar ardendo de desejo e partir para o freelancer. Seja sozinho ou procura alguém, alivia as tensões e depois volta ao estado de celibato. Isso é pecado, isso está errado. Tão errado quanto aquele caso de que pessoas que não são casadas permanecem vivendo juntas. É pecado, está aqui enquadrado aqui, na questão da fornicação. Não façam isso em nome de Jesus. Amém? Finalizando, deixa eu ver aqui, por causa do tempo.
O mesmo, amados, se aplica para os viúvos e as viúvas. Eu vou deixar aqui alguns conselhos, tanto para os solteiros, solteiras e viúvas. Primeiro, fique como você está. Paulo disse isso para os solteiros e para os viúvos e viúvas de Corinto. Primeiro conselho, Jesus está voltando. Lembre do sermão profético, Mateus 24, Lucas, Marcos também tem. Segundo conselho, se você arde de desejo, case-se. Ore ao Senhor, busque ao Senhor em oração, jejue por isso. Se quiser contar com a nossa ajuda em oração, nós queremos te ajudar também em oração. Pode orar comigo? Podemos. Minha esposa, por exemplo, Vânia, eu estou com um propósito de oração, você pode orar comigo? Pode, se for uma irmã. Se for um irmão, pastor, eu estou num propósito de oração, eu preciso de alguém, você pode orar comigo? Pode. Irmão, não tem nada de errado nisso, amém? Então, primeiro, está sozinho? Permaneça, desde que haja o dom em você. Se não há esse dom de permanecer, case-se. E terceiro, vai casar? Case-se somente se for no Senhor. Não case com gente que não tem a mesma fé que você. Ah, mas ele é bom, Não interessa, irmão, eu fico com a palavra. Tá? Eu fico com a palavra. E o meu conselho vai ser sempre baseado aqui, na palavra. Pode ter um monte de atributos maravilhosos. Não me importa. Tá? Não me importa. O que me importa é transmitir para vocês o que a palavra do Senhor nos mostra. Então, case-se contanto que seja no Senhor. É no Senhor? Amém. Finalizando. E se eu quiser ser um celibatário, uma celibatária? Leve a sério esse dom. Dedique-se mais à oração. Congregue mais. Jejue mais. Ore mais pelo pastor, que precisa muito dessas orações, da família do pastor e dos pastores aqui. Não há pecado algum. Viva intensamente para Deus. Não há pecado algum. Se você quiser permanecer assim, não tem. Identificou esse dom em você? Segue em frente, vai em frente. E que ninguém aqui, entendendo que é um dom, fique pressionando a pessoa. Vem cá. A partir do momento que a pessoa, olha, eu não tenho desejo de me casar. Então para de ficar, sabe? A gente, muitas das vezes, fica, às vezes, com uma brincadeira. E aí? Vai casar não, fulana? E aí? Passou da hora, hein? Para com isso. A pessoa já identificou que ela tem esse dom, então respeite esse dom nela. Respeite. Vamos respeitar, né? Porque na nossa cultura, a gente vê um jovem, vai passando uma idade, tá na hora de casar, hein? Fulano, não vai se arrumar, não? Não é assim que acontece dentro da igreja? Aí a pessoa casa. Isso aconteceu comigo. A pessoa casa. E aí, quando é que vai ter o primeiro bebê? É assim que funciona. Acontecia comigo. E eu que demorei quase 10 anos para ter filho. Nossa, como eu via brincadeiras e às vezes brincadeiras de mau gosto dentro da igreja. Foram quase 10 anos para aparecer aquela coisa linda que é a minha filha hoje. Foram 9 anos, quando Vânia descobriu que estava grávida. Nós tínhamos 9 anos de casado. E se por algum motivo alguém optou por não ter filho ou não pode, fazer o quê? Ninguém deve pressionar. Ninguém deve ir aí. Quando é que vai vir? Não. Respeite. Em nome de Jesus. E aquele que é celibatário, que assim seja, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Cadê aqui? Voltando. Não tem o dom? Está sozinho, mas não tem o dom? Ore. Mais uma vez, repetindo. Vai se casar?
certifique-se de que é no Senhor. E, para finalizar, você e eu, no meu caso, nós que nos casamos, devemos ser felizes no casamento. O casamento não pode se tornar um local de tristeza, mas tem que ser um local de alegria. Lembre-se do que foi falado na aula passada. Todo o tipo de, principalmente para os homens, por causa da cultura que a gente tem, todo tipo de esforço do homem, a mulher também se inclui nisso, mas mais para o homem por conta da cultura. Todo tipo de esforço do homem, dentro dos limites que Deus estabeleceu para satisfação sexual no casamento, deve ser empregado. Amém? Deve ser empregado. Porque o relacionamento íntimo do casal é para ambos. Foi assim que Deus fez. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Mais uma vez, não vai dar para a gente ter dúvidas. E aí eu peço que você escreva para que a gente possa, caso haja dúvida no que foi falado no domingo passado e hoje, tá? Que a gente possa elucidar. Irmãos, e desde já, talvez alguém possa vir com algumas dúvidas de trazendo alguns casos. A minha resposta, tá, para casos que possam aparecer é que a gente precisa conhecer a história. Lembra que eu falei agora há pouco que cada caso é um caso, ele precisa ser ouvido e analisado à luz das Escrituras? Não está dentro de uma caixinha. Ah, é assim e acabou. Não, cada caso é um caso, tá? Cada história precisa ser ouvida, precisa ser analisada à luz da palavra, com oração, pedindo o direcionamento do Senhor, tá bom? Então, existem vários casos em que a gente, se for apenas pela circunstância, aí a pessoa olha assim, só vou citar assim, superficialmente, a questão do divórcio. A gente vê aqui a Bíblia mostrando a questão do divórcio. Mas ainda aqui, no dia de hoje, eu, Júlio, expus o meu entendimento, né? Quando da questão do cônjuge ímpio que abandona o cônjuge cristão, aquele que se converteu. E não está enquadrado na questão nem da morte e nem do adultério, pelo menos no primeiro momento. Mas eu, Júlio, eu entendo. Aí você vê que, analisando esse caso aqui, já é vou colocar assim, já é um terceiro caso. Vocês estão entendendo? Então, não tem como a gente colocar as coisas dentro de uma caixa e dizer, ó, é isso aqui e acabou. Não, precisa ser ouvido, precisa ser analisado. A única coisa que não é analisada e nem ouvida é a questão do pecado. Aquilo que Deus disse que é pecado, acabou. É pecado e ponto final. Não tem que analisar nada. Tem que abandonar. A Bíblia declara que aquele que abandona os seus pecados alcança misericórdia. Amém? Que se arrepende dos seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Amém? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por ter tido um pouquinho de paciência, passamos um pouquinho do horário, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um. E se tiver dúvida, manda para a gente, tá? E a gente, se Deus quiser, vai tentar responder aí, talvez na próxima aula. E se não der, a gente vai tirar um dia para fazer isso, tá? E ore por nós, porque provavelmente o próximo assunto vai ser a questão do julgo desigual, tá? A gente precisa tratar isso com vocês aqui. Eu preciso dar muitas orientações bíblicas para vocês a respeito de relacionamentos, tá? E dentro dessa questão a gente vai tratar, provavelmente, eu ainda não sei, provavelmente vai tratar exatamente desse assunto, à luz da Bíblia e trazendo algumas passagens, alguns versículos. Amém? Tem vários assuntos dentro dessa série de edificação que nós sentimos a necessidade de tratar com a igreja.